Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, que é do livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, tá? Que eu tenho o prazer de estudar com vocês, que, como eu disse, foi um livro que mudou a minha vida e pode mudar também a sua, dependendo de como você vai fazer com as coisas que a gente está estudando, tá? Porque você tem que pegar o conhecimento e esse conhecimento ele tem que estar vivo na sua vida. Você não pode pegar o conhecimento e não atuar nesse conhecimento, e não adentrar nesse conhecimento, porque quando você pega um conhecimento e você não pratica esse conhecimento, ele fica um conhecimento morto. Por isso que o nome do canal, que eu nunca expliquei para vocês, é viver o saber. Por quê? Porque quando você sabe alguma coisa e você vive esse saber, você o quê? Você cresce sua consciência, você se expande, você aprende muito mais coisas e sabe como lidar com determinados desafios que a vida traz pra gente. Então vamos começar aqui. Nós estamos na página 60, tá? Então ele vai falar o que aqui? E nós vamos para o episódio 1, é o primeiro episódio do capítulo 4, tá? Então ele fala aqui das curas mentais nos tempos antigos. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que nas religiões, aqui na página 60, nas religiões da antiguidade, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhe davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. E ele diz o seguinte, que isso aí fazia um efeito na mente e poderia o quê? Curar essas pessoas. Então eles, na verdade, eles drogavam os pacientes, né? Então nós já vimos aqui que todo o estudo do Joseph Murphy é aquele que ele pega a mente, né? E ele divide a mente na mente consciente e a mente subconsciente. Então, o que eles faziam? Eles drogavam o paciente, né, com drogas, assim, estudadas, de xamãs, etc e tal. Esse consciente ficava adormecido e aqui está o subconsciente. E aí eles colocavam as sementinhas de cura nesse subconsciente de cada paciente que eles tinham, né? E aí o que acontecia? A pessoa melhorava, a pessoa conseguia se recuperar e fazer um bocado de coisa na vida e muitas mudanças aconteciam para melhor, as mudanças que eles buscavam, através do que? Desse poder mental, ou seja, é uma forma de dialogar com o subconsciente, adormecendo quem? O consciente. Por que eles querem adormecer o consciente? Porque o consciente, ele faz parte de quê? Das crenças que nós já estudamos. Um conjunto de crenças são o quê? São os paradigmas, tá? Que nós estamos numa sociedade e nós, assim, adquirimos um software, né? De quê? De várias coisas. Do país que a gente vive, da forma da sociedade que pensa, a nossa convivência familiar, como nossos pais, primos, tios, amigos, professores, escola, igreja. Então tudo isso vai o quê? Criando um programa mental. E a gente vive baseado nesse programa mental. Esse programa mental, ele vai sendo repetitivo, 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 e aí ele vira o quê? Uma crença, que é aquilo que a pessoa acredita. E às vezes essa crença ela pode ser fortificante ou uma crença limitante, tá? E no caso, quando nós temos uma crença limitante, para mudar, a gente tem que fazer adormecer quem? Esse consciente. Aí o consciente adormece, aí a gente vai plantando as sementinhas que a gente quer para mudar essa crença limitante por uma crença fortificante, tá? Exemplo, eu sou burra e não consigo aprender nada, porque uma vez a minha mãe foi me ensinar, e aí toda vez que ela me ensinava, ela falava isso. Nossa, mas como você é burro, você não consegue aprender nada. E aí um professor falou isso para mim, e uma amiga minha do colégio também falou, aí de repente eu cresço com essa barreira e essa dificuldade. Então eu coloquei uma crença na minha cabeça que eu não consigo, né, aprender nada, que eu não consigo ser bom em nada, vamos supor. Então a gente vai ter o quê? Que adormecer esse consciente
e começar a jogar o que? Sementinhas do bem no nosso subconsciente, para nós sabermos lidar e dar uma diretriz melhor para o que nós queremos. Então, eu tenho facilidade, no caso seria, a gente poderia falar, eu tenho facilidade para aprender e tudo para mim vem com facilidade, né? Como a barra de Access, né? Que eles falam, tudo para mim vem com facilidade, alegria e glória, né? Um mantra da barra de Access, muito bom, tá? Então a gente tem que tratar essas coisas, mas primeiro a gente tem que descobrir por que às vezes a gente não consegue tal coisa, por que a gente consegue um emprego às vezes e não demora muito, eu saio do emprego, né? Por que eu não consigo ser inserida no mercado de trabalho? Poxa, mas o meu amigo conseguiu e eu não consegui. Às vezes são esses tipos de crenças que são implantadas na nossa mente e o conjunto delas fazem o quê? Esses paradigmas, que são as verdades que nós acreditamos. Então, o que ele fala aqui? Que essas curas mentais nos tempos antigos que aconteciam é exatamente isso, tá? Era adormecido quem? O consciente. O consciente dorme e aí eles drogavam os pacientes e colocavam coisas positivas na mente subconsciente, tá? Então é essa comunicação que nós estamos aprendendo. E nós já vimos nos episódios anteriores como é que ele dá algumas dicas de como a gente pode atuar, né? Para fazer, para realizar esse sonho de ir trocando essas crenças limitantes por crenças fortificantes, tá bom? E aí ele fala o seguinte, que as curas ocorriam porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. A gente está aqui na página 61. Ou seja, ao entrar em contato com essa mente subconsciente do paciente, era liberado o quê? A cura para ele, através do consciente ficar em repouso, ficar dormindo naquela fase, né? Igual aquela fase do sono, que ele fala, aquela fase bem tranquila que os hipnólogos sabem usar, tá? Então, às vezes, as pessoas que elas ficam, se a pessoa tomar muito remédio, né? Então a pessoa fica dopada, se a pessoa bebe muito, então tudo isso mexe com o subconsciente, não sabe direito o que está falando, não sabe direito o que está fazendo. Por quê? Porque é como se ficasse anestesiada, que é aquele mesmo momento quando a gente vai dormir. Por isso a importância de antes de dormir e ao acordar, a gente pensar coisas positivas, tá? Ah, mas o meu dia foi horrível, tá? Então, antes de dormir, você vai revisar o seu dia todinho, aqui é uma dica, né? E dizer como você gostaria que o seu dia tivesse sido. Então, tudo que pode ter acontecido de errado, você pode colocar como uma coisa feliz. Ah, eu estou tão feliz e grata porque eu consegui realizar meus sonhos, eu comprei a minha casa e vamos supor que não comprou, eu tenho uma saúde muito boa, eu realizei meus sonhos, eu consegui o emprego que eu queria, eu encontrei essa pessoa tão especial na minha vida. E você vai falando, porque esse momento é um momento muito importante para a comunicação. Então, ele já falou várias vezes isso, tá? Então, aqui ele só tá, assim, mostrando pra gente que isso já há muito tempo é feito. Só que a gente não tinha noção do que era feito e por que era feito isso. Agora a gente está sabendo. Nada mais é do que como se desse um calmante, vamos supor, para o consciente, para ele ficar meio dopado. Aí tu chegas e pões um monte de coisas boas no teu subconsciente para mudar o que? A tua realidade. Porque quando tu mudas quem você pensa que você é, quando você tem essa mudança, né, interna, você consegue mudar o seu exterior. Mas a mudança primeiro ela tem que vir do interior, tá? Então a gente tem que construir a cada momento uma pessoa que a gente acha que a gente merece ser, que a gente busca ser uma pessoa cada vez melhor, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então ele vai dar alguns relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente. Então ele dá aqui no capítulo 11, versículo 24, Marcos, né? Por isso
vos digo que tudo quanto em oração pedirdes no passado, credes que recebestes no futuro, e assim será convosco. Marcos, capítulo 11, versículo 24, tá? Aí ele fala para prestar bem atenção que o verbo crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco será no futuro, né? Então, você tem que crer, como eu falei, pensar antes de dormir que aquilo aconteceu, que é real, tá? Você tem que ter fé, você tem que ter a voz do comando. Lembra do barco? Tem que ser o capitão, né? Você que tem que ser o seu capitão, você tem que comandar, você tem que saber para onde você vai caminhar, para onde você vai dominar os ventos. O vento vem e você não tem que ir como o vento vem, para qualquer lugar. Não, você tem que dizer, não, se eu me mexer assim, como uma vela, eu vou para esse lado, eu quero ir para esse lado. Então você tem o quê? Que administrar os ventos que a vida vem soprar, entendeu? Com você. Então você tem que ter a voz de comando, você tem que ter fé, convicção, acreditar que aquilo é possível, que aquela realidade pode realmente mudar, tá? E não duvidar, porque a dúvida é o contrário da fé. Lembra a lei da polaridade que eu falei? Então, se você tem fé em algo, vamos supor a fé aqui, você tem fé, você não tem a dúvida, tá? Se eu duvidar, eu tiro toda a minha força, a minha energia da fé, porque eu tô duvidando. E então isso é muito importante, tá? Você ter a sua fé, você dar o seu comando, você ter a sua fé e acreditar que isso é real, tá bom? E aí vamos dar continuidade aqui. Então, se acreditarmos e aceitarmos como, aqui na página 62, tá? Se acreditarmos e aceitarmos como verdade o fato de que nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. Vocês entenderam? Isso é muito importante, porque você primeiro cria no mental. É como se fosse um filme que está rolando numa tela. Você está apontando para a centelha. Eu quero isso. Eu quero isso. Lembra do anjinho que a gente falou? Que a nossa centelha, os anjinhos dizem o quê? Os anjinhos dizem amém, tá? Então eu vou até colocar o nome desse anjinho de quê? De esperança. Porque ele tem um coração aqui, sempre esperando para a gente ir para o lugar correto. Mas esse anjinho, que é a nossa centelha divina, que eu vou chamar ela aqui de esperança, batizada de esperança, né? A nossa centelha, um anjinho lindo desse, ele sempre respeita as nossas opiniões. Então, ele sempre dá amém para a gente. Só que a gente tem que mostrar o que a gente quer. E a gente mostra através de quê? Através da nossa imagem mental. Porque a gente vai falando as coisas e através do nosso sentimento, a gente vai criando imagens mentais. E essas imagens mentais, elas vão lá pro anjinho, pra esperança. Que ela sempre tem esperança de dar o quê pra gente? Coisas boas. Só que ela respeita o nosso livre-arbítrio. Ela fala, tudo bem, se você deseja uma coisa ruim, tudo bem. Entendeu? Por isso essa necessidade dessa nossa programação mental. Porque, por exemplo, comigo, eu não sabia da palavra não, né? A importância da palavra não. Então eu dizia assim, há muito tempo, Deus me livre, eu que não quero trabalhar no hospital, eu não vou trabalhar no hospital. Trabalhar no hospital é isso, trabalhar no hospital é aquilo, eu não vou trabalhar no hospital, não vou trabalhar no hospital. Como o não cria imagem, por exemplo, não pense no elefante rosa de sainha amarela e bolinha azul. Aí você acaba pensando, né, nessa imagem que eu falei. O não, ele não tem efeito, né? Só tem efeito as coisas positivas depois dele. Você vai criando essa imagem. Gente, eu fui trabalhar no hospital, passei lá no processo seletivo e fui trabalhar no hospital, que era algo que eu não, de forma alguma, não queria. Mas eu sabia me comunicar com a minha centelha, né? Com os anjinhos que dizem amém. Eles estão lá, os anjinhos, junto com a centelha, tá?
dando a esperança para a gente aprender e saber se comunicar. E isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que o quê? Que nós estamos fazendo aqui? Lembra que eu falei para vocês aqui? Eu falei o quê? Que um lado é a sabedoria e o outro é a ignorância, tá? Isso aqui é a lei da polaridade. Então, nós estamos usando o que? A nossa sabedoria. Ah, mas eu sei muito pouco. Tudo bem. Perto de tanto conhecimento que o mundo tem, eu sei muito pouco. Realmente, eu sei muito pouco. O mundo tem muito mais conhecimento. Mas o pouco que eu sei, eu tô vivenciando ele. E já fez mudança muito positiva na minha vida. Se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Entendeu? Por quê? Porque eu tô vivenciando, viver o saber. Eu tô vivendo o saber. Então, se eu começar a pensar errado, eu digo, não, isso não tá certo. Eu tô pensando errado, eu já sei qual é o caminho da pedra. Então, por isso que eu tô aqui com vocês, porque eu fiz coisas erradas na minha vida e algumas coisas eu passei porque eu não soube me comunicar, eu não sabia de nada disso. Não sabia de nada disso. E hoje eu sei, por isso que eu tô aqui, tá? Que é pra eu me ajudar, porque quando a gente ensina, a gente se sente bem também, que a gente passa um conhecimento positivo, que vai trazer coisas positivas para o mundo, e você também vai conseguir realizar seus sonhos, vai saber se comunicar com a centelha, entendeu? E vai poder ajudar outras pessoas também, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Aí ele fala assim, na página 62, tá? O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente, tá? Então, a gente tem que gravar no subconsciente o que a gente deseja. Através do quê? Através desses toques que o Joseph Murphy está dando pra gente, tá? Então, isso é o quê? A gente está plantando na nossa mente uma semente. E que ela tem que ser regrada. Por exemplo, quem é quando não era criança, né? A gente era do colégio, a gente dizia assim mesmo, não, ano que vem, esse ano eu fiquei de recuperação, foi uma luta para eu passar e tal, mas ano que vem eu vou estudar. Não, ano que vem, logo nas primeiras provas eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc e tal. Chegava no ano que vem, repetia tudo a mesma coisa. Por quê? Eu simplesmente falei da boca para fora. Eu não vivenciei isso, eu não desejei verdadeiramente isso, eu não me senti essa pessoa que chega, que estuda, porque eu tenho que é como se eu incorporasse essa nova Sabrina. Não, ano passado era assim, agora esse ano eu vou estudar e eu vou estudar mesmo, eu vou provar para mim. Eu vou me sentir estudando, eu vou me sentir tendo facilidade de aprender, fazendo perguntas e questionamentos inteligentes para o professor, entendeu? Então eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar os meus hábitos, porque só falar, não, eu tenho que me sentir essa pessoa. Eu sou capaz, eu tenho consciência que eu sou capaz de fazer isso. Então eu vou lá e eu mudo a realidade e não só falar da boca para fora. Porque se eu falar só da boca para fora, isso vai alterar o que a minha vida? É uma palavra morta, né? Sem vida. Eu tenho muita gente que fala assim, eu te amo, eu te amo. E por trás faz um monte de coisa errada, né? Que amor é esse? Então eu acredito realmente que tu me amas. Se tu me amas, então prova que tu me amas. Com o quê? Com atitudes, né? Então a pessoa ela tem o quê? Ela tem que buscar o que ela quer, né? Se eu te amo, então eu provo que eu te amo fazendo coisas por ti, me dedicando, jogando energia no nosso relacionamento, seja de pai e filha, seja relacionamento de mãe, né? Mãe e filha, o relacionamento de esposa e marido. Se eu te amo, eu te valorizo, eu quero que tu estejas perto de mim, eu quero que tu estejas feliz comigo, tá? Então, tudo isso aí é um conjunto de coisas. E muita coisa é ajudada através dessa comunicação que ele nos ensina, certo?
Aí agora a gente vai para a página ainda 62, tá? A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia, faze-vos conforme vossa fé. Então, se plantamos certos tipos de sementes no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza, tá? Então, você tem que ter o quê? Fé. Você tem que dar a voz do comando, descobrir o que você quer, qual é o desejo que você tem, e você tem que ter dúvida. Não, você tem que ter fé, porque se você recebeu esse desejo é porque a centelha mandou para você. É algo que é possível, tá? E tenha fé, acredite, sonhe e vá em busca daquilo, do caminho para percorrer, né? Também não é ficar, eu sonho tal coisa, pronto, aí eu não vou fazer nada. Não, você tem que fazer. Se eu quero ser uma boa aluna, quero tirar nota alta, eu penso isso, veio essa ideia, a centelha trouxe para mim, eu sou capaz, eu sou capaz. Então eu tenho que me vestir da roupa da aluna que tira nota boa. Então a aluna que tira nota boa, ela sai todo final de semana, o dia inteiro e não estuda nada? Não. Então eu tenho que incorporar essa pessoa, eu tenho que vestir, né, essa ideia dessa aluna. O que uma aluna faz? Uma aluna estudiosa? Ela sai todos os dias, ela fica vendo série todos os dias, ela só vive passeando com as amigas e indo, vai pra balada todo o tempo. Não, ela pode ir pra balada, ela pode rir com as amigas, ela pode sair um pouco, mas ela tem os compromissos dela com ela mesma, para ela chegar ao desejo, ao objetivo dela. Então, tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão de determinação e tudo é uma questão de vivenciar aquilo que você deseja vivenciar e ser. Primeiro você tem que ser, né? Se sentindo ser, fé, como aquilo como sendo real na sua vida. Não, eu sou isso, a partir de agora eu vou mudar, porque eu quero. Quantas pessoas a gente conhece que agiam de uma forma e de repente aconteceu alguma coisa na vida e disse assim mesmo, não, eu vou mudar. Aí todo mundo, nossa, fulano mudou, olha, agora ele estuda, agora ele é isso, agora ele é aquilo, ninguém nunca pensou que ele seria capaz, não. Quantas histórias não tem dessa? Por quê? Porque a pessoa quis mudar, né? Então nós podemos mudar. E sempre o objetivo da gente é mudar para melhor, né? Não para pior, porque tem gente também que muda para pior, né? Com influências erradas acaba mudando para pior. Mas a nossa intenção aqui é o quê? Sempre mudar para melhor, realizar nossos sonhos, nos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e também a humanidade, tá bom? Então, segundo o Joseph Murphy, ele fala aqui na página 62 que a fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesto, tá? Então é aceitar como verdade, não, eu vou ser assim porque eu quero, porque é o meu sonho, porque eu posso ser, eu posso me transformar nessa pessoa e eu vou em busca disso. Eu vou em busca disso, isso é possível, isso é possível. Quantas pessoas nasceram aqui na Terra que não tinham nada, nem financeiramente falando, e nem amor, nem carinho, nem nada, e construíram coisas maravilhosas, como família, uma família amorosa, conseguiram escolher um companheiro ou uma companheira maravilhosa ou maravilhoso para ficar, né, consigo o resto da vida, tiveram bons filhos, tiveram bons relacionamentos no emprego e conseguiram financeiramente ficarem bem também, porque a gente precisa pensar no nosso lado material, porque as pessoas dizem assim, eu não quero saber de dinheiro. Não, a gente precisa saber de dinheiro. Por quê? Porque as contas chegam. Apesar de nós sermos seres espirituais e vivendo a nossa experiência aqui, né? Mas na nossa experiência está já incluído o que? Saber lidar com o material. A gente tem que aprender a saber lidar, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa de um lugar para dormir, a gente precisa de uma boa casa, a gente tem que ter paz, tá? Paz mental, paz espiritual,
paz material também. Porque quando a gente tem a nossa paz, tudo é muito mais fácil. Então, buscar a paz é buscar o quê? É a vida, é a sabedoria, tá? Então, isso aí é tudo, é uma transformação que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, tá? Só que a gente, às vezes, não consegue permitir. A gente vive no piloto automático e a gente não sabe quem sou eu, por que eu nasci. Ah, eu nasci só para ganhar dinheiro, eu tenho muito dinheiro, e eu posso comprar o que eu quero. Sim, tudo bem. Isso é uma coisa maravilhosa, você ter uma boa renda para se manter aqui na Terra. Quer dizer, esse tipo de preocupação você não tem. Só que não é só isso. Você também tem que crescer enquanto ser humano, crescer enquanto o quê? Enquanto consciência, adquirir a sabedoria do plano espiritual também, porque é um conjunto. A gente tem que evoluir tanto na parte, ó, é como se fosse assim, a gente tem a nossa parte material e a nossa parte espiritual, então a gente tem que, é como se fossem duas asas, e para a gente voar, a gente tem que bater as duas asas em sincronia, tá? Então a gente tem que saber lidar, porque a gente está aqui no mundo. Então não tem como a gente viver bem vendo um filho passar fome, ou tá com o colégio dele atrasado, o filho pedir alguma coisa, tá doente, a gente não tem como comprar um remédio, né? Ou a gente tá com dor e não tem como ir ao médico, ou os nossos pais, ou as pessoas que a gente ama, o marido precisando da gente. Então, é uma questão da gente saber lidar com toda essa problemática de viver, né? A gente vive e a gente tem que assumir muitas responsabilidades. Então aqui a gente só tá o quê? Aprendendo a ter essa comunicação para facilitar a vida da gente nos diversos aspectos, tá bom? Depende de você. Aí a escolha que você quer fazer para melhorar é você que tem que dizer qual é o aspecto que você quer, tá? Então, isso aí a gente tem que estar bem certa de que existe essa comunicação com o divino, né? Que é o anjinho aqui que fala amém pra gente, que eu vou dar o nome dele de esperança, que ele sempre tá com o coração querendo que a gente faça boas escolhas, tá bom? Na vida. Aí ele dá aqui o exemplo na página 63, um outro exemplo bíblico, tá? Ele fala assim: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Ó, crê, tem fé, né? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos, porém os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mateus, capítulo 9, versículo 28 a 30, tá? Então ele fala aqui, ao dizer faça-vos conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. Ou seja, a gente tem que ter muita fé, acreditar que Jesus, que a nossa centelha, que a nossa consciência crítica, que tudo isso aqui, entendeu, é capaz de fazer mudanças lindíssimas na nossa vida e que a gente tem que ter fé, não duvidar e acreditar do fundo do nosso coração que isso é real, que isso é possível e que nós vamos para o caminho certo. Nós caminhamos para o caminho certo, apesar de ter algum tropeço, a gente levanta e segue, tá? Que isso é possível, porque Jesus pede para ter a fé. Bem aqui na página 63, Jesus ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Por quê? Por quê?
Porque o mundo exterior vem o quê? Vem falar, às vezes, coisas que nos prejudicam, que abalam a nossa fé, entendeu? Que tiram a nossa certeza de que aquilo é real, tira a nossa voz de comando, que nós comandamos, que nós falamos, a gente quer isso, a gente vai conseguir, entendeu? A gente eleva a nossa vibração e a gente entra numa frequência maravilhosa, etc e tal. Olha, quem às vezes vai num curso, a gente chega num curso e lá no curso tu pegas aquela vibração e as pessoas, não, nós vamos conseguir, nós conseguimos isso, nós vamos, somos capazes, e a pessoa sai naquela vibração do curso, realmente, eu vou fazer e tal. Aí chega no dia a dia, vai comentar com alguém fala assim, nossa, mas tu acha? Isso é muito difícil. É óbvio que tu não vais conseguir. Rapaz, tu vais ter que praticamente estudar o dia todo, tu não suportas estudar. Tu acha que tu vais conseguir uma coisa dessa? Não vais conseguir, entendeu? Então, as pessoas do mundo exterior, às vezes, elas vêm e elas trazem o quê? A dúvida, o medo, a ansiedade. E aí isso abala o que? A nossa fé, a nossa voz de comando. E aquela frequência, aquele gás da gente ser aquela pessoa e se tornar aquela pessoa, aí vai jogando naquele fogo que tá surgindo, né? O fogo ardendo. Eu quero isso e tal, eu vou em busca disso. Aí vem uma pessoa e joga um balde de água fria em cima de ti. Aí fica assim, é verdade. Eu não consigo realmente isso. Onde tá com a cabeça? Mas quando que eu vou conseguir, etc e tal. Entendeu? Então, não fique comentando sobre os seus sonhos, porque as pessoas às vezes têm inveja. As pessoas não conseguem realizar os sonhos delas, estão onde elas estão e querem que você fique no mesmo lugar. Porque se elas não conseguem, eu não consegui, também não vai conseguir. Entendeu? Então, é isso que ele fala. Não fica contando não para todo mundo as coisas que tu pretendes fazer. Tá? Então ele fala o seguinte, que a certeza aqui na página 64 e convicções interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. Você mudou a sua mente, você mudou a sua forma de pensar, de ver o mundo. Então que você pode sim, você vivia naquele dia a dia, eu sou um coitado, nunca vou conseguir nada, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa, eu nunca vou conseguir, eu sou incapaz, eu sou isso. Não! Eu nasci porque Deus me criou, porque Ele tem alguma coisa para mim. Eu sou importante nesse mundo, eu sou capaz, eu sei, eu tenho um talento. Descubra o seu talento. E através do seu talento é um caminho maravilhoso que tem para percorrer. Acredite, você é capaz e você vai conseguir, tá? Acredite na sua força interior, tá? Então ele fala aqui, para terminar aqui na página 64, o comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar. Saber, sentir, tem que sentir que você é capaz e confiar, usar o seu poder da fé, tá? Absolutamente na reação da mente subconsciente, as palavras que com autoridade pronunciou, ou seja, a sua voz de comando, a sua autoridade, e não deixe as outras pessoas abalarem a sua fé. Seja firme, seja forte, potente, traga a sua potência todinha, porque se você sentiu que aquela ideia veio para você, é porque a sua centelha se comunicando com você, de algo que você é capaz sim de fazer. Então vem aquela fé, né? E vão vir pessoas que vão dizer, nossa, mas não faça isso, porque aquilo. Não, mas eu quero. É a minha centelha que quer falar por mim. É algo muito mais especial, né? Então você tem que fazer. Você tem que ir atrás dos seus sonhos, porque dizem que as pessoas elas se arrependem muito mais na hora da morte do que aquilo que elas não tentaram, do que aquilo que elas tentaram.
Entendeu? Então, e se eu lutasse, e se eu tivesse feito isso? Então faça, lute, vá atrás da sua vida. A vida passa muito rápido, a vida passa, quando a gente vê, olha, eu já tenho 46 anos, entendeu? Então daqui a pouco tenho 50, meio século. A vida passa muito rápido. E o que você construiu por você, o que você fez pelas pessoas que estão à sua volta, o que você fez pela humanidade? Entendeu? Você tem que trazer algo de bom para cá. Realizações, sucesso. E é através dessas coisas positivas arrastar muitas pessoas também que podem estar precisando da sua ajuda. Você é muito importante para o mundo, tá bom? Então, por aqui nós ficamos e nos veremos no próximo episódio. Fiquem com Deus.